E aí? Opa, até que isso aí, conseguimos! Rapaz, isso. tinha muita gente. Tá, Tinha uma fila de live. falha. Uma fila de live, não aparecia gente. Não aconteceu, da boa noite. Eu não posso fazer o mesmo, né? E aí, tranquilão, cara? Vou baixar essa musiquinha aqui. O pessoal já tá entrando aí, tem 12 pessoas. Tá legal. Sim, já tem o pessoal que já tinha feito uma transmissão, mas estava com esses probleminhas técnicos aí. Eu peço desculpa mais uma vez. Aí estarei entrando de novo na transmissão, mas é isso aí, a gente está aí. Vai conversar um pouquinho, fazer um bom bate-papo. Tranquilo, cara, tem bastante gente aí. Ó, é a Cida, o Armando. Maravilha. Pô, gente. Baixando a minha cabeça, vou sair da linha do vídeo, né? Vou ficar assim, ó, Cida, Viviane. Aí, agora sim. Ó, show. Opa. Vamos, ó, já vai. Quando chegar em 100 a gente começa. Tô brincando. Não, vai chegar rapidinho. E aí, tudo tranquilo, Rodrigo? Trabalhando muito de casa? Sim, estou. Hoje é feriado, né? Aqui no Rio de Janeiro é feriado, hoje. Mas trabalhando em casa, né? Home office. Tem alguém de fora do Rio de Janeiro aí assistindo? Acho que não. Quem for de fora do Rio... A Cida deu uma ideia. Compartilha aí pro pessoal ver que a gente já começou. Que tem coisa para anotar, hein, gente? Prepara papel, caneta, que já tem um conteúdo bacana aqui, tem umas ideias bem interessantes que a gente está buscando aqui, até por experiência nossa também, de nossas atividades, está levando isso para vocês aí nessa nossa live, vai ser bem bacana, ser um bate-papo, falando sobre o tema, né, que a gente está vivenciando nesses dias, assim, nesse mês já. Marquinhos foi nosso professor lá do Abel. Caramba, que prazer, cara. Sim. Prazer. Letícia. Aí. Marquinhos é o cara que dá 200 aulas online por semana. Isso é muito bom. Isso mas aí, ó, se por acaso alguém não conhece a gente, meu Deus, só para o pessoal situar, a gente já é amigo há quantos anos? Esse negócio de idade não é comigo, não. É muito tempo. 30 anos. 30 anos, quase 30 anos. 29 anos. 29. Agora a idade deixa na conta de vocês. Não precisa fazer a conta da idade, por favor. Desde os 10 anos de idade. Então a gente já vai fazer aí, ó. Mês que vem não, em julho eu faço 40 anos. Será que vai dar para fazer festa? Tem que ter uma festinha bonita, pelo menos, né? Nem que seja virtual, mas até lá vai estar resolvido melhor, vai estar melhor a situação. Mas para quem não conhece, quem de repente entrou aqui, que não conhecia a gente, nós somos amigos já há muitos anos, já há 29 anos, e nós já damos cursos de marketing desde 2009, né, Rodrigo? Lá no Unilassalle, aulas de pós-graduação. Já amigos há mais de 30 anos, tem a nossa história com a rádio, que a gente fez. A Rádio La Salle, que foi uma rádio comunitária feita no Instituto Abel, com um colégio tradicional aqui de Niterói, no Rio de Janeiro. E eram, na época, mais de 3 mil alunos que ouviam a nossa programação e tudo mais. E lá foi o nosso primeiro contato com o marketing. A gente teve marketing empírico. A gente nem sabia. Você lembra que na época... Fita cassete, rapaz. Fita cassete, muita gente não se lembra. Virou CD, depois virou MP3 e agora é tudo streaming, né? Aí, ó. Marquinhos lembrou, tô vendo ali no comentário. Tô no olho aqui, no olho nos comentários. Então, enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente vai... Porque a live não é só nós dois, a live é de todos. Para todos participarem, tirarem as dúvidas, a gente está aqui para isso. Para a gente construir. Desde 2009, a gente já deu os cursos de marketing digital, marketing avançado, marketing estratégico, marketing promocional. Teve mais, Rodrigo? Administração de marketing. E agora estava para começar no sábado, dia 18. Foi dia 18, sábado. 18, era para começar a pós-graduação lá no Unilassalle. Unilassalle, a pós-graduação em gestão de negócios e marketing digital. Vai começar, agora o início foi adiado para agosto, 15 de agosto. Então, quem tem interesse em fazer uma pós-graduação em gestão de negócio e marketing digital, até porque não tem como a gente falar de uma coisa sem falar de outra, né? Já vai...
Depois a gente passa o link. Tem um link na bio. Aí vocês tudo vão ver lá no palestrante, a gente vai sempre manter as informações atualizadas, até porque a gente planeja que tudo acabe, né? Pelo menos até o dia 15 de agosto, tudo já esteja normalizado, né? De fato. Pois é. Vai estar assim, vai estar assim. Olha, ó, a Manuela vai participar da pós-graduação. Já estou vendo ela ali, ó. Manuela já comentou. Bacana. Tem alguém de fora do Rio que está assistindo, de repente? Que pelo Instagram você chega em vários pontos, né? No nosso curso online, a gente tem um curso online, depois a gente pode até falar um pouco dele, mas a gente tem aluno de fora do Brasil, a gente tem aluno dos Estados Unidos. Então, assim, com essa questão dessa pandemia, que a gente já vai falar mais disso, né? As pessoas estão paradas, mas você com a internet você alcança o mundo, né, Rodrigo? Então a gente tem alunos lá dos Estados Unidos. E essa situação que a gente está vivenciando, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, na verdade, forçou, entre aspas, no bom ou no mau sentido, a atividades, a pessoas, profissionais liberais, empresas que não se utilizavam muito da internet, de ficar meio que obrigatoriamente a usar isso até para sobrevivência. Mas a gente vai falar isso nessa live. Então, vamos... Para quem não conhece, assim, vamos começar. Vamos fazer a apresentaçãozinha, né? Meu nome é Rodrigo, né? A gente já se apresentou aqui, efetivamente. Meu nome é Rodrigo, sou administrador, sou pós-graduado em marketing e auditoria fiscal, tenho mais de 10 anos de experiência em vendas e atendimento do cliente no varejo bancário. E também na sala, dando aulas também, na área de magistério também. São mais de 10 anos de experiência e muita convivência, principalmente com o relacionamento ao cliente. Ó o Hamilton aí, Hamilton foi nosso professor, hoje é nosso colega lá na pós-graduação. Show de bola. Bem-vindo a todos aí, sejam todos bem-vindos, quem está entrando agora. A reciclagem é obrigatória, a Malu falou ali, ó, não tem jeito, tem que se reciclar, conteúdo tem que reciclar o tempo todo. Rapaz, nessa quarentena... Estão mudando todo o tempo. Todos estão mudando. Deixa eu falar, que senão eu vou esquecer de falar, a gente vai entrar, eu vou esquecer. Eu sou jornalista e sou dentista, tenho o prazer de ter 2 sócios ótimos, um é o Rodrigo na R e a outra é a minha irmã que está aí, a Ângela, que é excelente ortodontista aqui em Niterói. E a gente está com a clínica agora começando a entrar em retomada aí de alguns tipos de atendimento. A gente ainda está com a agenda fechada, mas já retomando alguns tipos de atendimento. E é nesse momento que as pessoas têm que se preparar, né, Rodrigo? Nesse momento aí de paralisação, de interrupção, né? Tem que buscar o conhecimento para estar bem. Com certeza. Até porque a gente, como está vivenciando toda essa fase da pandemia, a gente está nessa situação inédita, pelo menos para a nossa geração, a geração dos nossos pais, até os nossos avós, a situação de vírus, assim, dessa forma como está sendo no mundo todo, em que pessoas são obrigadas a ficarem necessariamente em casa, isolamento social, dentro dos seus domicílios, não poder também ter o direito de ir e vir para outra cidade, como está acontecendo em diversas regiões do país, do Brasil, aqui no Rio também, em relação a Niterói, Rio. Tem toda essa complexidade que a gente nunca vivenciou e nem pensava fosse vivenciar. Então, a gente passa por uma situação em que a gente tem, nessa pandemia, 3 fases, de fato. A primeira fase, obviamente, é a interrupção, que é quando a gente tem a nossa normalidade, a nossa vida, as atividades econômicas fluindo normalmente, e a gente tem uma interrupção disso. Fica aquele bloqueio, parece aquela coisa assim, e agora? Todo mundo parado, e agora? E agora, né? O que eu vou fazer? Uma segunda fase que a gente vai ocorrer, ou já está ocorrendo, é a mobilização. Isso depende muito, aí sim, de cada um, de cada negócio de cada um, da profissão de cada um, até da própria pessoa em si. O próprio perfil empreendedor, né? O quanto você vai se mobilizar para agir, para tentar modificar essa situação que você está vivenciando, que toda a economia está vivenciando. E a última fase é o retorno. Aí, a partir dessas 3 fases, a gente pensa em qual fase a gente está hoje. O que vocês acham aí, gente? Vocês que são empreendedores, vocês que estão com o negócio parado, o que vocês acham? A gente já está na mobilização, já está planejando um retorno. Tem cidades aí que já estão retomando, né? Aqui em Niterói, algumas
o prefeito já ordenou que já pode voltar alguns tipos de atividade também, mas em alguns locais também, lá para o sul, né, Rodrigo? Há uma perspectiva, São Paulo, a partir do dia 11 de maio, já deve estar abrindo para algumas atividades, assim, claro, com as restrições, não vai voltar como era exatamente, vai ser provavelmente obrigatório o uso de máscara, ficar 1 metro, 1,5 metro de distância de cada pessoa, então vão ter essas características que não tinham. E aí as pessoas vão ter que se adaptar. O grande detalhe de tudo isso não é nem o quanto você sobrevive, porque sobreviver você vai ter que sobreviver de alguma forma, mas o quanto você é capaz de se adaptar a essas mudanças e ter o seu mindset de que as coisas, pelo menos por um prazo, por um médio prazo, ao menos, vão mudar. Então esse lá em detalhe Cuiabá, que eu já escreveram aí, Cuiabá, semana que vem volta um pouco o comércio. Então a gente tem aí em algumas partes do Brasil já retomando alguns tipos de atividade aos poucos, lógico que de maneira gradual e se adaptando a esse tipo de realidade nova, né? Que se instalou com o uso de máscaras, com asepsia, principalmente aí, tem algum dentista? Lá em Cuiabá, 50%. Tem algum dentista assistindo? 50%. Vai ser gradual. O retorno vai ser gradual. Não tenha dúvida. O retorno? Planejamento de escolas, faculdades, né? Então, isso aí, a princípio, pelo panorama que eu li, mais uns 3 meses aí, talvez. Vamos ver como é que vai ficar essa questão de retorno. Eu, lá pela Universo, onde eu dou aula na Universidade de Odontologia, na Faculdade de Odontologia, a gente está dando aula online. As provas vão ser online também, a princípio, até que se tenha uma segunda ordem, né, para ver como é que vai ficar essa questão de retorno das aulas mesmo. Né? E aí, então a maioria já está preparando para o retorno. Não é isso? Então. Suelen, Marcele, a galera lá da Odonto. Bem-vindos aí, todos que estão entrando. E aí as empresas precisam fazer o quê, Rodrigo? Empresa profissional liberal, autônomo, precisa fazer o quê? Primeiro, sobreviver à crise. E vai ter gente que vai quebrar, não vai ter jeito. Mas para poder sobreviver tem que ter tido um planejamento antes. Com certeza, sem planejamento, mesmo numa situação dessa atípica, toda empresa que ao menos tem algum fluxo de caixa, algum capital de giro, ela consegue, dentro de um período, sobreviver. E, de fato, se preparar para o retorno que vai ser, obviamente, um retorno gradual. Não vai ser 100% como era, vai ser gradual. E sim se adaptar a esse retorno. O que a gente vê... uma programação para todos poderem começar a retornar. O que a gente vê, percebe e que está tendo um movimento muito maior é de empresas que conseguiram se manter justamente pela presença online. E esse é o grande X da questão que a gente já vem debatendo nos nossos cursos de marketing digital desde anos e anos. Desde 2011, né? Quando foi a primeira turma, quando ainda nem tinha, o Facebook estava engatinhando ainda, a gente começava a pensar em estratégia com Orkut, com e-mail. Então, desde esses primórdios aí já se precisava ter. E por incrível que pareça, eu estava falando, né? A gente adiantou quase que 3 anos em 3 semanas aí de paralisação. As pessoas que, se você for pegar aí, uma das palavras mais buscadas no Google foi Instagram. As pessoas estão querendo ter o conhecimento de como utilizar a ferramenta da rede social para poder se posicionar. Uma vez eu estava fazendo uma pesquisa nesses guias de bairro, eu já gravei até um vídeo falando disso uma vez, que a maioria dos empresários, das lojas, dos profissionais liberais, guia de bairro aqui de Niterói, a maioria, vou te dizer aí, 80% não tem presença nas redes sociais. Nos seus anúncios, naqueles guias, só botava ali, no máximo, um e-mail. Ou quando tinha um WhatsApp. Mas uma presença para que a pessoa pudesse encontrar seus produtos, saber como é que você é, saber como é que é o seu local. Independente do ramo de atividade que você tem, você precisa ter. E a maioria não tinha ainda. E as pessoas estão tendo que migrar para o online, né? Tiveram que fazer isso forçadamente. Acontecendo isso, as pessoas em uma semana tiveram que se planejar, fazer a execução
se for um aplicativo ou de um site, e fazer todo esse planejamento do dia para noite, da noite para o dia, na verdade. Então, quando você já tem um planejamento prévio, já de presença online, tudo fica mais fácil, porque o seu cliente já estaria acostumado com você ali, com um delivery, por exemplo. Restaurantes que tinham vários restaurantes, assim, com comida a peso, que acabaram passando por delivery nessa situação. Não tinha expertise. Sim, mas tiveram que passar na marra, né? Tiveram que ir na marra. Mas aí a gente estava falando, você falou no começo, da questão de tudo depende muito, a movimentação que a pessoa vai fazer depende muito do tipo de pessoa que ela é, né? E nesse momento de crise, a gente tem pessoas que, quando vislumbraram a pandemia, a paralisação e tudo, foram aquelas pessoas que ficaram preocupadas e com medo. Até hoje tem gente que está com medo, não faz nada, ela está preocupada, é normal ficar preocupada. Algumas pessoas em grupo de risco, é normal ter medo. Todo mundo tem. Tem as outras pessoas que estão vendo Netflix. O grande detalhe, Antônio, é quando esse medo te paralisa e você não faz nada. Esse é o detalhe. Estou com medo, não vou... É complicado. Você tem que seguir as coisas, tem que seguir. Outro tipo de pessoa são as pessoas que estão passando a quarentena aí, essa época de distanciamento, vendo Netflix. Estão zerando Netflix. Estão vendo tudo. Mas não estão pensando no negócio dela. Tem isso, né? Quem quiser. Tem. A Adriane botou ali, medo sim, pânico não. Não tem como a gente ter. Você tem que controlar a mente, né? Você tem que ter um mindset bacana aí para você não entrar numa neura de que vai tudo estar errado. E tem gente que está assim. Tem o terceiro tipo de pessoas que são aquelas que já entregaram os pontos, já acharam que perdeu, que o negócio não vai conseguir retomar e que vão acabar, de repente, até fechando, né? Vão acabar tendo os seus negócios aí fechando nesse momento. E aí tem o quarto tipo de pessoa, que são aquelas pessoas que estão batendo no peito e estão pensando em soluções. Então estão aproveitando esse momento agora em que estão em home office, principalmente se for empreendedor ou se for dono do seu próprio negócio, que está batendo no peito e está dizendo, agora é comigo, agora eu vou pensar lá e o que eu posso fazer de diferente no meu negócio, na hora que eu voltar a funcionar. Né? Porque assim, é o que você falou, teve gente que foi forçada a ir para o delivery. Mas se você não pode fazer um delivery, quantos colegas dentistas, né, que tem... Eu falei isso no começo, falei, né, que eu sou dentista também, né, jornalista dentista. Então, tem muitos colegas que estão parados. Teve gente que não conseguiu fazer nada. E agora a gente está tendo que se reorganizar. Salão de beleza também, né, Cida? Lá no espaço também está parado, provavelmente está tudo fechado. Então, a gente, nesse momento que você não consegue fazer o que não seja um atendimento de emergência, né, que você não faz, você tem que se programar e manter um relacionamento com seus clientes. Aí a rede social ajuda muito. Não é isso? A rede social, na verdade, foi o divisor de águas para muitas pessoas. Foi o que ajudou a manter, e até, de certo modo, em alguns casos, né, eu vejo profissionais da área de saúde, assim, profissionais de educação física, e até tendo uma presença online maciça, assim, dentro do escopo deles, assim, ficando até mais com uma fama, que não tinha até então. Sim. Então, isso vem muito ao caso de como o mercado vai se comportar. Claro que cada mercado é diferente um do outro, cada negócio. Então, a gente tem demandas que passam a crescer na crise atual e vão se manter ao longo prazo, como é o caso do ensino à distância, é o EAD, né, o famoso EAD, que já estava... Né, já era uma tendência online. Então, já é uma tendência que já vem crescendo, então agora, com as pessoas já acostumadas, forçosamente, a esse ambiente online, querendo ou não, elas tiveram que se adaptar, bem ou mal. Então, o ensino à distância é uma característica, é uma profissão que vai ser até beneficiada com essa situação. É uma oportunidade, né? É uma oportunidade. Entretenimento online. Essas lives todas desses grandes artistas. É uma nova experiência. É uma nova experiência que a gente está vivenciando. E isso, com certeza, com o tempo, ainda vai se manter em alta. Porque uma coisa é você ir no show, você tem aquela multidão toda e ali é o artista. Hoje, numa live, o artista está na casa dele ou num sítio, assim,
alguma coisa nesse sentido, eles têm uma intimidade maior. É uma coisa mais intimista. Eu estava comentando da live do Sandy Júnior, acho que a maioria de repente assistiu. Parecia que você estava na sala com eles, parecia que você estava conversando com eles ali durante a live. Eu acho que esse é o diferencial. Porque teve gente que falou, por que a live faz sucesso? Não poderia ter passado um show ao vivo deles? Poderia ter transmitido um show ao vivo antigo, ou retransmitido, mas a live é outra história, não é isso? Sim, a interação, a intimidade. Área de saúde, educação física, profissionais de nutrição também, isso é muito importante, poder fazer atendimento via WhatsApp ou pelo Zoom, coisas assim. Então, essa é uma tendência que vai se manter em alta, pelo menos no longo prazo. Plano de saúde, seguro de vida também. Algumas outras... Tipo... Pode falando. Pode falar. Que tem aí uma crescente nessa... São as ferramentas de trabalho remoto também. Sim. São, por exemplo, o Zoom, Hangout, Meet. Então, essas ferramentas todas tiveram um índice de download absurdo para que as pessoas pudessem utilizar isso até para fazer suas reuniões, para poder participar, dar os seus cursos, dar aulas. A gente ainda vai chegar nas soluções lá depois, mas isso teve uma demanda muito grande. Eu vou te dizer que muitas empresas que faziam reuniões, pegando avião para estar no local, vão passar a aderir à videoconferência. Pelo menos para comodidade e até por redução de custos, principalmente nesse primeiro momento que eles estão passando. Vai ser uma tendência que vai ficar realmente por longo prazo. Por outro lado, tem algumas que estão se beneficiando, mas devem se manter no médio prazo, como a questão da alimentação, de restaurantes, ainda deve ter um bom tempo a questão do delivery, mas com o tempo, no médio prazo, as pessoas vão voltar aos restaurantes, ao começar a retornar, aquelas coisas e tudo mais. Outra questão é a internet banda larga, né, e telefonia. As pessoas precisam estar conectadas o tempo todo. Então, isso também é uma coisa que tem uma crescente agora e que deve se estabilizar aí no longo prazo. Produto de limpeza. Venda de produto de limpeza subiu pra caramba, mas agora a gente está no momento em que a gente está tendo que higienizar todas as compras do mercado. Eu, pelo menos, estou higienizando tudo. Tem que higienizar, porque é preciso. Produto de higiene contra a pandemia, álcool gel, mas é uma coisa que vai se estabilizar durante um tempo e depois vai ter uma queda. Então vai ser agora. Porque as pessoas, tipo máscaras, por exemplo, uma demanda enorme, álcool gel, máscara, depois que as coisas passar, criassem uma vacina, tudo mais, todo mundo vacinado, as pessoas não vão sair de máscara nas ruas. Isso não é uma questão de moda, sim uma questão de necessidade. Isso é no primeiro momento agora. Isso é no primeiro momento agora que vai acontecer. E aí a gente tem as demandas que estão em queda agora. O que as pessoas não estão comprando agora? Por exemplo, eletrodoméstico, produto de beleza, roupa, sapato, tudo isso teve uma queda. Essa parte de roupa, de sapato, a gente está aí, a gente vai mostrar numa das soluções como é que as lojas estão buscando vender os estoques que elas têm. Serviço de beleza também está em queda, porque está fechado, não tem como. Não tem como. Eu vi uma imagem, lá de fora, óbvio, a manicure fazendo a unha por dentro, a manicure do lado de fora da porta, a cliente do lado de dentro da porta, passou só as unhazinhas assim por debaixo daquela frestinha onde entra a carta e tudo, né? Então, eu estava fazendo a unha, estava ganhando dinheiro dela. Mas é uma forma de manter o serviço. O salão está fechado. Até a questão da demanda de, por exemplo, um barbeiro, um cabeleireiro, alguém que possa ir na residência da pessoa, no momento de distanciamento social, é complicado. Porque nesse momento você está tendo você não quer o contato. Então isso agora é o momento de preparar para depois, né? É verdade. Foi na Alemanha. A foto é da Alemanha. A Ana Paula está me falando ali. A Cida está atendendo. Tá atendendo em casa, Cida? Como é que você está fazendo? Conta aí pra gente. Depois a gente vai planejar uma live com a Cida, né, Cida? Cida também Cida é fera aqui do Squazo aqui em Niterói. No ramo de design de sobrancelha, né, Cida? E a Cida já convidou a gente para uma live, em breve a gente vai fazer, mas aí deve ser pelo Zoom, pelo YouTube.
A gente vai avisar, com certeza. Por outro lado, a gente tem uns outros setores da economia que devem ter esse um pouco mais de dificuldade a voltar. É a questão até dos cinemas, dos teatros, que precisa ou vai ser utilizado por muito poucas pessoas, até para reabrir vai ser uma das últimas atividades a ser reabertas. Cinema, teatro, parte de eventos, hotéis, o turismo, de modo geral, vai ser um dos setores, esses setores vão ser os mais afetados, sem dúvida alguma. Setor também de aviação, porque as pessoas vão internet vão evitar. O setor do entretenimento, cinema, teatro. E aí, como é que a pessoa tem que... Fala, Rodrigo. Fala. A palavra é toda Primeiro sua. passo. Então, a gente já mostrou algumas problemáticas. A gente está seguindo um roteiro aqui para você entender. Isso depois vai virar... Já vou até adiantar que isso aqui vai virar um curso depois, né, Rodrigo? Pode adiantar? Vai virar um curso depois que a gente vai fazer. Mais completo. Aqui a gente está batendo um papo, mas vai virar um curso com material tudo bacana para vocês depois. Então, o primeiro passo para a gente começar a resolver é olhar para o cenário e tentar achar oportunidade. Não é isso? Primeiro você tem que entender como é que está o cenário hoje. Que oportunidades que vão surgir diante desse cenário perante o negócio que você tem. Porque cada um vai reagir de uma maneira. Cada tipo de negócio, se você tem um escritório, se você é dentista, se você tem um salão de beleza, cada negócio vai ser afetado ou está sendo afetado de uma maneira. E aí você vai ter que tentar achar oportunidades. Não é isso? Com certeza. Aí, a partir de você achar essas oportunidades, você tem que entender o seu próprio negócio. Quando você entende o seu negócio, você saber que o produto ou serviço você vende, olhar para a sua base de clientes, saber quem é o seu cliente, quem é que compra de você. E a partir disso, não tem como você mais fugir disso, ter a presença online. Através das redes sociais, pode ser um site, ter uma conta no Instagram mostrando seus serviços, ter esse networking digital que você precisa ter no seu negócio, e ainda mais hoje em dia, depois dessa situação que a gente está vivendo. Então, isso vai se manter contínuo e indeterminado. Faz uma lista dos serviços que você tem. Você que está me ouvindo aí, que de repente tem um negócio, faz a lista dos serviços, dos produtos que você tem. Como é que esses produtos estão sendo afetados? Como é que esses serviços estão sendo afetados? Aonde você consegue intensificar mais quando retornar? O que você não vai conseguir fazer no retorno? Ou o que vai ter uma venda dificultada, para que você possa pensar nas oportunidades que a gente está falando. Então você tem que ter a listagem disso. Entendeu? Até se você trabalha com uma equipe de vendas, a sua equipe de vendas tem que estar treinada para isso na volta. Então você tem que ter um planejamento. Não tem como. E a gente vê que a grande maioria dos negócios que acaba abrindo e fechando muito rápido é por pura falta de planejamento. Às vezes não é nem falta de caixa, é falta de planejamento mesmo, falta de entendimento de comportamento do cliente, comportamento da própria equipe de trabalho, como motivar os seus funcionários e como ter aí uma percepção de marca, como ter uma estratégia aí para a pessoa conseguir ver em você valor. Porque o cliente ele só vai comprar de você se ele vê valor naquilo que você oferece. Então, se você... Tendo problema de conexão aí com o professor Antônio? Oi? Conexão? Oi, tá aparecendo. A sua. Para mim, congelou aqui. Vocês estão me vendo? Voltou. Voltou? Vocês estão me vendo? Para mim aqui voltou. Voltou? Escreve aí. Quem está assistindo, escreve para a gente saber se voltou ou não. Ó, a Cida botou com certeza. Vê se você... Mas eu estou aparecendo para vocês, estou congelado. Estou controlando aqui o tempo da live também. Ó. Já são 8h34. Voltou? Agora, vê se voltou. Vocês estão me vendo? Agora está tudo certo. Voltou. Maravilha. Então, a questão da presença online, Rodrigo, que a gente estava falando, na palestra, geralmente quando eu dou palestra em congresso para dentista, aproveitar e mandar um abraço para o Paulo Murilo. Não sei se o Paulo está assistindo a live, se não assistir agora, de repente pode ser que ele assista depois. Paulo é o cara que comanda os congressos de odontologia aqui no Rio, que o cara é fera, visionário. Inclusive eu compartilhei um texto dele no meu Stories ontem, que foi assim, uma reflexão fantástica. Depois passa lá no perfil dele para dar uma lida.
E assim, nos congressos, eu sempre pergunto para os dentistas, a maioria é acadêmico, já nos últimos períodos, né? E dentista. E aí eu pergunto quem é que usa as redes sociais para se divulgar. Nas 2 últimas palestras que eu dei, nenhum dentista usava as redes sociais para se divulgar. Nenhum. Tem até um Quantos vídeo. dentistas Tem tinham até no um vídeo. Congresso? Oi? Quantos dentistas tinham no Congresso? Ah, muito. Sala lotada. Uma foi aquela que você filmou ali, devia ter quanto? Foi no simpósio de odontologia fluminense, ano passado. 200 por aí. Mais de 200 pessoas. Então, assim, dos dentistas que já eram formados, a maioria não usava a internet. Então, assim, tem até um vídeo que a gente vai postar por esses dias, que é um trecho dessa palestra que eu pergunto justamente isso. Se a pessoa, quem ali se divulga ou quem está dependendo só de boca a boca. Então, nesse momento onde está tudo parado, o único contato dos clientes é pelas redes sociais. O contato da sua marca com os clientes é pela rede social. Então, se você não tem um contato, uma presença online significativa, aí a presença que eu quero dizer é você ter toda uma estratégia. Não é só você postar foto, não é só você ir ali. Primeiro, uma identidade visual e que tenha coerência com aquilo que você entrega. Isso aí não serve só para dentista, não, serve para tudo. Uma identidade naquilo que você está mostrando ali na internet. O Caio, lá de Paraty, que fez um dos nossos primeiros cursos, o Caio é fera de marketing digital, então ele pode confirmar aí o que eu estou falando. O Caio tem agência de marketing lá de Paraty, ele vinha de Paraty para fazer o nosso curso, né, Caio? E você precisa ter uma estratégia eficaz de marketing digital, logicamente, entendendo quem é o seu cliente, o que esse cliente busca, para você poder ter uma estratégia de divulgação dos seus produtos e serviços que tem a ver com os seus clientes. E a internet, as redes sociais, elas são principalmente um mecanismo de conversa. Então é para você conversar com os seus clientes. E aí, através de todo o conteúdo que você vai postando nas redes sociais, você vai criando a sua reputação, vai gerando autoridade, e os clientes em algum momento vão te procurar para você fazer algum tipo de venda para eles, ou um serviço, ou produto, depende muito daquilo que você trabalha, do seu ramo de trabalho. Então, você precisa estar na internet da maneira correta, senão, né, Rodrigo? Pois é, essa situação que a gente está vivendo é realmente uma forma assim, real de que você tem que ter presença online. Tem que estar na internet. Se não tiver na internet, já era. E tem que estar. Aí a pessoa pergunta: tá, mas eu vou postar todo dia? Vai postar todo dia. Vai postar todo dia. E se o cliente responder pelo direct, ou se comentar alguma coisa, você tem que responder. Porque o cliente hoje ele é mais imediatista, então você tem que responder o cliente ali. Senão. Quando a gente fala na questão de internet, assim, é você ter uma equipe e realmente que fique só para a área da internet, a área das redes sociais, para responder o quanto antes aquele seu cliente, etc. Assim, é quebra de paradigma. Às vezes a gente não está acostumado. Mas também depende uma secretária que atende o telefone. Hoje, a antiga secretária que atende o telefone é a pessoa, analista de mídias sociais, que vai trabalhar, claro que é uma coisa muito mais complexa, trabalhar, assim, o seu cliente nas redes sociais. Mas a pessoa tem que entender, quem comanda tem que entender do que está fazendo para poder estruturar toda a estratégia, senão já era. Claro, é para fazer o treinamento. Vamos mostrar algumas soluções? Já são 38 pessoas. Vamos lá. Ô, louco! O que você separou de soluções aí, Rodrigo, que a gente encontrou para mostrar? Eu estou acompanhando a questão todas aí dos restaurantes, e a gente achou um movimento que é capitaneado pela Stella Artois e a Nestlé, que é o apoio ao restaurante. Vocês provavelmente já devem ter até comprado algum voucher deles, que justamente para ajudar os restaurantes, nessa época que eles estão fechados, você compra um voucher, por exemplo, de R$100, pagando 50. É 50% de desconto. Esse 50% é capitaneado pela Stella Artois, que ajuda os restaurantes, isso em todo o Brasil. Estava até vendo agora no site aqui, são 94.025 vouchers vendidos de 100 mil disponíveis. Já foram ajudados, beneficiados 3.578 restaurantes. Então, isso é uma forma, através da internet... Faltam 6 mil vouchers só para vender? Eles disponibilizaram 100 mil vouchers, já venderam? Já vendeu quanto? 94 mil, dos 100 mil. Então teve adesão. Você vê como é uma forma de a pessoa ajudar um restaurante
que obviamente vai ter a vantagem para consumir até o último dia do ano, né, até o dia 31 de dezembro, que eu estava vendo aqui nas regras, e também limitado por 2 CPF. Então, Entendi. isso é uma solução que foi dada, obviamente, captada por uma grande empresa e tal, para ajuda aos restaurantes. Você pode fazer isso no seu negócio. Você não está tendo, se você trabalha com serviços, você pode criar esse tipo de voucher para fazer com as pessoas com desconto. Mas quando tudo retornar, a pessoa usar esse voucher. Consequentemente, você vai ter um valor menor que você pode receber. Você, obviamente, não está sendo patrocinado, mas é uma forma de garantir caixa. Para quando tudo voltar, você já ter um respiro. Isso é uma forma de manutenção, uma forma bastante inteligente. Uma outra solução que a gente apontou nessa época também foi a Smart Fit. Até porque eu sou cliente da Smart Fit, eu recebi um e-mail dizendo que tem um plano Black lá que paga 89. Eu sou cliente também, só não estou indo, mas não estava indo. Mas sou cliente, aí estou pagando. Aí o que acontece? Para a gente continuar mantendo lá, eles fizeram um e-mail bacana, pagaria R$ 39,90 pelo período que estiver fechado, e depois dos R$ 39,90 eles seriam descontados da mensalidade. Isso é uma forma. E eu teria direito a 3 amigos para poder malhar lá de graça durante 3 meses. Essas são as condições. No plano Black. Esse tipo de ação da Smart Fit, e aí eu fui buscar eu gosto muito de ler, não sei se vocês gostam, mas eu gosto muito de ler os comentários das pessoas. Às vezes eu entro numa postagem só para ler os comentários. E aí eu estava vendo a postagem do anúncio da Smart Fit falando isso, e teve gente que, assim, gostou, teve gente que aprovou, porque não está tendo... Você tem a opção de não tá sendo descontado nada enquanto a academia está fechada. Você tem a opção de pagar os R$40 agora e pagar o restante depois. Mas teve gente que não gostou. Por quê? Porque no momento em que reabrir as academias, é um momento em que a gente vai estar saindo dessa etapa de pandemia. Então, o que vai acontecer? No momento em que a gente precisa ainda continuar evitando um pouco de aglomeração, esse tipo de estímulo faz com que você tenha cada cliente com mais 3. Então, quando no espaço que malhava 1, vai malhar 4. Se eles forem no mesmo horário. Vamos supor que a galera combina de malhar junto. Vai 4, vão 4. Então, assim, nesse momento, o pessoal, de repente, não pensou nessa possibilidade. Ou ele já tem aí algum estudo que mostra que as pessoas mais pagam e acabam que não vão, né? Então, de repente, eles já têm um controle de quanto que eles têm de cliente ativo e de quantos que, de fato, passam lá na catraca toda semana, fielmente, né? O que é interessante é notar que eles tiveram uma ação, eles tiveram uma mobilidade, foi logo no início do que eu recebi esse e-mail, então eles já tiveram essa ação de ter o fluxo de caixa deles e depois a pessoa tendo, obviamente, uma consciência de que todas essas empresas estão passando, restaurantes, academias, enfim, estão fechadas por determinação, não porque querem, e é uma forma de ajudar e depois ele ser descontado da sua mensalidade. E tem essa vantagem de você poder malhar com o seu amigo lá, 3 amigos que estão dando de graça por 3 meses. É uma ação. Agora, obviamente, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. As críticas... Teve gente que falou, meus amigos vão ganhar, mas eu não vou ganhar nada, né? Então, assim, o cara que nem é cliente ganha 3 meses e o que é cliente, teoricamente, não. Então, assim, gerou uma... Aí fica para vocês aí, a gente deixa vocês... O que vocês acham de uma ação assim, né? Que beneficia mais quem não é cliente do que quem é. Uma ação parecida com a com a questão dos vouchers da campanha do restaurante, né, do apoio a um restaurante, foi a questão da L'Oréal. Deixa eu achar ela aqui. Da L'Oréal, eles criaram uma campanha chamada Beleza Amiga. Beleza Amiga. Se a Cida ainda estiver aí na live, de repente ela vai poder confirmar isso. Então, os clientes eles podem comprar um voucher de R$100 por R$50. Então, eles vão comprar também a mesma coisa, com 50%. Então, você pode comprar um voucher de R$50 no salão da sua preferência para usar depois que os salões voltarem a abrir. E, em troca, você recebe R$50 em produtos da L'Oréal no salão. Que os salões fazem venda dos produtos. Então, a pessoa compra o voucher e depois ainda recebe esses R$50 em produto
da L'Oréal. Para quê? Para gerar fluxo de caixa para dentro dos salões de beleza. São ações assim. Estava falando da Cida. A Cida fez uma coisa semelhante, que ela botou, mas só que é a questão do desconto. Aí é uma estratégia muito bacana. Se ela tiver aí, para mim os comentários estão travados no do Caio. Ah, voltou? Vamos ver aqui. Não, eu já estou vendo a Manuela aqui. Tá aqui, tem uma galera aqui, agora que eu estou vendo os comentários. Cida está aqui, está presente. Cida, Ângela, Ana Paula, Fernanda. Show de bola, gente. E aí a campanha que a Cida fez foi de ganhar até 30% de bônus na compra de vouchers, né? Então a pessoa compra um voucher de R$100 a R$399 e ela vai ganhar 20% de desconto. E se ela comprar um voucher para usar depois da quarentena de R$400, ela vai ter 30% de desconto. Então você imagina, a pessoa comprou... O salão que fez, as quadros. O salão de quadros. É dos quadros. Sim, mas Mas a campanha é bacana. A campanha é excepcional. É lá do Squazo, então, me corrigindo. Não é somente da Cida, mas é do Squazo. Porque os comentários aqui foi. Então, de R$100 a R$399, 20%. Acima de 400, 30% de desconto. Então, cara, é para gerar fluxo de caixa agora. A pessoa vai ter a vantagem de comprar com desconto agora, vai pagar agora, para usufruir depois, né? A Tatiana, que também é nossa aluna, a Tati eu acho que não está aqui na live, mas eu já tinha comentado com ela que a gente ia fazer a mesma coisa, dos vouchers. Então, ó, ela criou 4 tipos de voucher. Voucher de 100, de 200, 300 e de R$500, que a pessoa pode usar até dezembro de 2021. Então, a pessoa vai comprar o voucher, ela pode usar até 2021, por isso ela já gera fluxo agora, quando a Tatiana ela é fotógrafa infantil, ela fotografa festas infantis, foi nossa aluna também. Tem um depoimento dela no nosso site, falando de quando ela participou do curso, de como é que ela mudou a logo dela, a percepção da marca e tal. E quem quiser depois ver lá no site da R Palestrantes, é interessante. Então, ela compra o voucher da sua festa infantil até 30 de junho e ganhe, além disso, um super desconto na hora de fechar a festa. Então, descontos progressivos. Quanto maior o voucher, maior o desconto, que vai aí de 5% até 15% de desconto. É uma maneira de gerar. Ela, antes de lançar a campanha nas redes sociais, ela tinha até me mandado perguntar o que eu achava, se era legal. Super legal, porque ela está gerando fluxo para ela agora, já agendando as festas para depois. Porque tudo vai voltar, né, Rodrigo? Então as pessoas precisam estar preparadas para o retorno. Outra ação importante... Fala. Você está falando da ação importante. Quando a gente voltar, na verdade, você tem que ter todo um planejamento para quando voltar, durante esse período que a gente está, assim, nos negócios, assim, fluindo, né, relativamente, você precisa usar uma matriz que a maioria das empresas, 98% das empresas no mundo todo utiliza essa matriz, que é a matriz SWOT, que é justamente uma matriz de observar as oportunidades e ameaças do mercado, de um ponto de perspectiva externa da sua empresa, e os pontos fortes e fracos do ponto de perspectiva interno do seu negócio. Imagina só, você poder ter uma previsibilidade de que pode acontecer alguma coisa na economia, que é o que aconteceu. Foi na saúde, mas afetou diretamente a economia. Então, você tem uma questão da ameaça externa. Então, a matriz SWOT, né, ou a matriz FOFA, né, das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, elas são justamente para você ter um panorama estratégico de curto, médio ou longo prazo do seu negócio. E é extremamente importante você ter essa percepção. Porque a partir de uma situação dessa que a gente está vivendo, foi uma ameaça que você podia ter até detectado que poderia acontecer alguma coisa na economia. E o que eu vou fazer, então? Quais vão ser meus pontos fortes e quais são as minhas fraquezas acontecendo determinada coisa? Então, a matriz SWOT, ela vai fazer com que a pessoa estruture, não é isso, Rodrigo? E aí é interessante que a pessoa anote isso. Depois vamos fazer um negócio, Rodrigo. Vamos disponibilizar para quem estiver aqui na live e mandar um direct para a gente disponibiliza, a gente dá isso para os nossos alunos do curso online, mas vamos disponibilizar para quem está aqui na live também um PDF da matriz SWOT.
para eles poderem fazer. Que aí vocês vão anotar quais são os pontos fortes do seu negócio, o que você tem de ponto forte. É a sua localização, é o atendimento, é a qualidade da equipe de vendas, é a qualidade do produto, é a qualidade do serviço, flexibilidade de horário. O que você tem aí que é ponto forte? O que você tem que é ponto fraco? Então, assim, você vai botar quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, quais são as oportunidades de mercado que vão surgir e quais são as ameaças que você já pode vislumbrar para frente para poder você se precaver ou já lançar mão de algum tipo de ação. Vamos dar isso para o pessoal. O grande detalhe, vamos mandar. O grande detalhe de tudo é você ter a estratégia de se preparar e minimizar os impactos que podem ocasionar no seu negócio. Essa é a verdadeira função da matriz SWOT, é você se planejar, ter um planejamento prévio. E que a maioria das empresas usa, né, Rodrigo? Que a maioria das empresas usa bastante, e é uma matriz simples. Ela é muito simples. Se ela te dá um panorama assim, técnico, de você traçar exatamente e poder, ponto a ponto, observar onde você pode melhorar, o que você pode fazer se acontecer isso em determinada situação, onde você pode melhorar, o que você pode, quais são os pontos fortes que você pode maximizar, e assim, consequentemente. Mais algumas ações antes da gente já se encaminhando para o final. Eu não sei com quanto tempo de live que a gente está, mas são 8h50. 8 minutos. Outra ação interessante, e aí eu recebi por um nosso ex-aluno, que é o Leonardo, não sei se ele está aqui, mas a Sandy e o Júnior, que foram patrocinados pelas Casas Bahia, eles chegaram a comentar esse tipo de ação lá, que foi bacana. Que as Casas Bahia, nesse período que estão fechadas, Casa Bahia e Ponto Frio, né? Casa Bahia e Ponto Frio, mesma coisa, eles estão disponibilizando os seus vendedores como consultores através do WhatsApp para ajudar as pessoas a comprarem. Então, tem gente que não tem muita noção para comprar nos sites, tudo. Então, esses consultores, eles vão estar disponibilizados, aí já numa lista de clientes cadastrados que as lojas já têm, né, banco de clientes deles. Eles vão entrar em contato com esses clientes, vão receber uma listagem por dia, entram em contato e se oferecem para ajudar. A compra não é feita através do WhatsApp junto com o vendedor. Eles vão direcionar para o site das Casas Bahia e do Ponto Frio, onde lá vai ser efetivada a compra. O vendedor não fica com nenhum dado seu, nem cartão de crédito, nem nada. Então, isso é um exemplo interessante de ação, porque mantém a equipe que está recebendo em casa trabalhando e ajuda as pessoas a comprar. E mantém a loja girando também, né? Mantém a economia girando na loja. O vendedor ganha comissão, né? Também, né? E o vendedor ganha a comissão dele. Outro tipo de ação bacana, a nossa vizinha Natália, do Estúdio Arte dos Pés, né? Ela é bailarina, dando as aulas dela, ela está prosseguindo pela internet, então está dando aula pela internet, juntando grupos, muito interessante. Então ela está dando não só para os alunos que ela já tinha, mantendo os alunos ativos com aulas, outras academias estão fazendo assim também, tanto de dança quanto de ginástica, mas ela também já está captando clientes novos, alunos novos de balé. Então ela está aberta para isso. Então assim, quando voltar, isso pode ser um ramo também para eles. Pode continuar trabalhando nessa parte online também, em alguns horários específicos, porque pode ter cliente, porque ela está em Niterói, mas ela pode ter cliente lá em São Paulo. Pela reputação dela, ela pode ter cliente em São Paulo, cliente em Paraná, cliente no Amazonas. Então ela vai ter cliente no Brasil inteiro, no mundo inteiro, fazendo dessa maneira. O Armando é meu paciente, ele até postou. O Armando é psicólogo, também está dando consulta online. Então, assim, o Armando está aí ainda, Armando? O Armando estava no começo. Acho que o Armando deve estar aí ainda. Se o Armando tiver, dá um oi aí pra gente, Armando. O Armando está dando consulta online também. Então, assim, as pessoas não... Quem pode, não parou. Então, a Letícia também é psicóloga. A Letícia, eu não sei se está dando consulta online, mas a Letícia estava assistindo também. Então, assim, quem pode está dando consulta online. Quem não pode, aí tem que aguardar e, nesse momento, ir trabalhando. Porque, assim, aquilo que a gente estava conversando antes até, né, Rodrigo? Não existe uma fórmula pronta. A pessoa tem que conseguir entender e entender todas as maneiras de se diferenciar, entender, tem que olhar para o seu negócio, olhar para o seu mercado, quem é o seu perfil de cliente, o que você vende, se é produto, se é serviço. O Armando está ali. Então, assim, não existe uma receita de bolo, mas existe o conhecimento.
com conhecimento, você pode traçar a sua estratégia. Com certeza, até por estudos de caso que ocorreram no passado, o que importa é você nunca deixar de estudar e ter um benchmark com outras empresas. E hoje na internet você consegue isso facilmente na palma da mão no celular. Mas, de qualquer forma, o planejamento ele sempre vai ter que existir. Por isso que a gente, já encaminhando já para o final dessa live, né, a gente só tem 5 minutinhos agora, a gente está convidando vocês, 5 minutos, convida vocês para lá no link lá da nossa bio no Instagram, tem uma Masterclass gratuita para vocês, é de vocês já, que a gente fala sobre um conteúdo bem bacana, sobre essa questão de ter estratégia, a gente fala sobre o Marketing Mix, muito bacana, gratuita para vocês, só chegar lá no link lá da bio. É mais ou menos 1 hora de aula, né, de conteúdo no total, que a gente dividiu em 4 aulas, não foi isso, Rodrigo? 1 hora de aula em 4 aulas. Só ir no link da bio, lá vai estar Masterclass, e aí você cadastra lá e você já recebe, já pode acessar automaticamente, que você vai receber o link já no seu e-mail. E a gente criou uma metodologia, né, Rodrigo? Isso. Tchau, Cida. Falei o nome da Cida o tempo todo aqui na live. Teve gente perguntando no WhatsApp, quem é a Cida? Cida tá aí, ó. Depois a gente vai fazer uma live com a Cida também. E aí a gente criou, né, Rodrigo, uma metodologia com 10 passos que potencializam as vendas. Então, assim, anota esses passos. Eu acho que vocês já devem ter anotado algumas coisas que a gente já falou, mas anota esses passos que a gente vai passar agora. São 10 passos que vocês vão usar para potencializar a venda de produto e de serviço. Primeiro, Rodrigo. São situações em que a gente observou com os nossos clientes que são essenciais de uma forma eficaz, eficiente, para você ter sucesso nos negócios. O primeiro passo é você saber que vender é sempre um processo contínuo. Ela não é aquela venda que você faz uma vez e acabou. Não, mas hoje, com o relacionamento social digital que temos, principalmente depois de tudo que está acontecendo. Primeiro passo, para quem quiser anotar. Processo contínuo. Vender é um processo contínuo e estratégico. Isso. Segundo. O segundo passo é você conhecer profundamente o seu produto e o seu serviço. Se você não tem conhecimento daquilo que você está vendendo, seja produto, se você é advogado, se você é médico, se você trabalha no ramo da beleza, psicólogo, não interessa. Se você não tem o conhecimento do seu produto, você não consegue transmitir isso para o seu cliente. Então, esse é o segundo passo. Você conhecer o seu terceiro passo, que é conhecer o seu mercado e o seu negócio. Conheça o seu mercado e o seu negócio. Como? Pesquisando quem é o seu concorrente, pesquisando quem é o seu cliente. São formas de você ter uma concepção maior. O quarto passo é você... Já é o quarto passo, que é você conhecer o seu cliente e como ele vai se comportar daqui para frente também, o seu futuro cliente. A partir desse cliente, para anotar, esse é o quarto passo. Conheça muito bem o seu cliente e o seu futuro cliente também. O quinto passo é você observar o tipo de cliente e ser persuasivo. Esse é o quinto passo. Que puxa, obviamente, para o sexto. O sexto é você ter empatia. Sexto passo, ter empatia. É você se colocar no local do cliente. Pensar como ele pensa. Ele não compra o seu produto, serviço por comprar. Ele compra para satisfazer uma necessidade. Isso é você se colocar no lugar dele. O sétimo passo é saber que nem sempre a venda vai acontecer na primeira vez. Você pode estar prospectando um cliente, querendo fechar, e muitas vezes não acontece isso. Porque o cliente vai pensar, vai querer ver algum outro produto, algum outro serviço, enfim. E você não deve ficar chateado com isso, porque se frustrar, né? Tem gente que se frustra nesse passo. E aí você perde. Porque você percebe que o cliente não vai comprar de você naquele momento, e aí naquele momento, você considera a venda perdida e você não perde só a venda, você perde a venda e o cliente. Com certeza. Então, assim, tem várias... O oitavo passo, porque a gente só tem mais um minutinho. Então, mas a gente entrou um pouco depois, vai ter mais uns 2, 3 minutos aí. Vai então lá. Vamos lá. O oitavo passo é você escutar mais e falar menos. Porque muitas vezes você acha que quando você fala, você tem a ação. Mas escutar é muito mais ouvir o seu cliente. Isso é muito importante. Todo mundo gosta de ser prestado atenção.
Então, isso é fundamental em vendas. Escutar mais o seu cliente. E a partir daí, sim, você buscar o que de fato interessa a ele. Porque essa é a grande verdade. Superar expectativas. Nono passo, superar a expectativa. E o 10º é promover o seu negócio para vender mais. Esses são os 10 passos da metodologia que a gente criou para vocês. Dúvida que sempre o pessoal tem. Esse curso, será que esse curso serve para o meu negócio? Será que eu vou gostar? Será que eu não vou gostar de assistir aula online? Então, gente, primeiro, serve para qualquer tipo de negócio, serve para quem vende produto, serviço, serve para quem está começando, para quem quer começar um negócio, serve para quem tem negócio físico ou negócio online. A gente tem uma aula bônus ali só do seu negócio na internet. Então, a gente fala ali da importância de estar na internet da maneira certa. Faltam 20 segundos só. Está aparecendo aqui para mim. Aqui. A gente tem que encerrar. Vai acabar. Então, vamos lá, gente. Pessoal, foi um prazer. Foi um prazer. Prazerzão. Muito obrigado aí pela participação, gente. Estamos lá no Instagram. Entre em contato conosco e aproveitem.